Fala pessoal, uma ótima tarde para todos vocês. Estamos iniciando o Clube da Bola deste sábado, sabadão cheio de esporte para você. Faço companhia até às 3 horas com todo o nosso timaço de comentaristas. Muitos assuntos passando por aqui. Você já vai acompanhar aqui todas as informações de todas as modalidades aqui de Santa Catarina. Estarei aqui com o Badá, Renato Semensati, falando do Criciúma, falando da Chapecoense, o Cláudio Caticart conosco aqui no estúdio também, em Florianópolis. A gente vai trazer muitas informações e muita opinião para você. E, claro, quero saber a sua opinião também. Você que está em casa pode mandar mensagem para a gente no 48 991 91 4706. Deixa o seu recado, telefone na tela aí para você acompanhar também e mandar a sua mensagem para a gente. E claro que eu quero a sua opinião dos clubes de Santa Catarina. Como a gente anunciou aqui anteriormente, estaremos falando da Copa Santa Catarina, além da Série B, Série C, tem catarinense na Série D também. Então manda a sua mensagem, você que é torcedor de todo o estado de Santa Catarina. Obrigado aqui pela companhia nesta tarde de sábado. E eu quero começar a movimentar aqui os nossos comentaristas. Vamos para Chapecó, porque o clássico promete nesse final de semana. Badá, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Rafael, um abraço para você, para todos que estão ligados do nosso Clube da Bola. É um jogo quentíssimo amanhã no Heriberto Rios, lá em Criciúma. Confronto direto de dois clubes de Santa Catarina, os dois no G4. A gente acompanhou as notícias, as informações do sul do estado, dando conta de que provavelmente teremos quebra de recorde de público. A Chapecoense, na minha opinião, deixou escapar uma vitória contra o Vila Nova na última rodada. Tivesse vencido o Vila Nova aqui, iria com tranquilidade maior para Criciúma. Estava ganhando duas vezes na frente do marcador, permitiu o empate, não teve digamos assim, lucidez para buscar a vitória, para sair da marcação do Vila Nova. O Paulo Turra, como de costume, armou um retrancão e a Chapecoense não conseguiu superar. Fez 2 gols e tomou 2. Na minha opinião, deixou 2 pontos preciosos dentro de casa, que poderiam dar uma tranquilidade maior no jogo de amanhã. Mas a Chapecoense está invicta a 10 jogos na competição, são 8 rodadas consecutivas no G4 e é com esse desempenho que a Chapecoense vai encarar o Criciúma tentando manter a boa fase. Eu comentei durante a semana com o Renato Semensati que eu já ouvi o torcedor falando de se livrar do rebaixamento, de entrar no G4 da competição e agora o assunto é outro, chegar ao título da Série B. Tem muito torcedor otimista aí por Criciúma, seu Renato Semensati, seja bem-vindo também, boa tarde. Grande abraço, Rafa, grande abraço ao meu querido amigo Sérgio Badá. Olha, você frisou bem, né? Até a 7ª, 8ª rodada era disputa de último contra penúltimo, é um cenário muito complicado, era do Criciúma, mas aí mudou tudo, mudou o departamento de futebol, mudou a comissão técnica e a chegada do Eduardo, Criciúma ganhou e alteração de jogadores também, ganhou em vibração, em qualidade técnica também. O fato é o seguinte, os dois hoje estão brigando por uma questão que é manutenção no G4. Claro que o jogo é importantíssimo, se a Chapecoense ganhar, ela abre uma vantagem significativa em relação ao 4º colocado e por decorrência ao 5º, já que o Remo ganhou na rodada. E o Criciúma tem esse jogo importantíssimo, que vencendo, ele passa a Chapecoense. E aí a Chapecoense passa como 4º colocado a ser alvo de Remo, de Novo Horizontino, dos times que querem entrar no G4. Então, por esse aspecto, é fundamental. Agora, não tenho dúvida nenhuma que teremos amanhã um grande jogo. Se a gente pegar o recorte dos últimos 10 jogos, o Badá falou ali com propriedade, a Chapecoense está invicta, mas a melhor campanha dos últimos 10 jogos é do Criciúma, com 23 pontos. E a segunda melhor campanha dos últimos 10 jogos é da Chapecoense, com 22 pontos. Então, um pontinho só de diferença e aí vem bem atrás em terceiro o Operário com 16 pontos. Então, hoje, você pegando o recorte de 10 jogos, simplesmente vão estar em campo os 2 melhores times do campeonato. Quem ganha, evidentemente, é Santa Catarina. Assim esperamos. O Remo venceu na rodada também, encostou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também. E vamos falar das projeções, tanto da Chapecoense quanto do Criciúma, os times que devem entrar em campo no próximo domingo. Mas, além disso, tem também Figueirense, tem Avaí. Essa situação do Avaí, Cláudio,
Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer estar contigo aqui no estúdio hoje em Florianópolis para falar muito também dos nossos times catarinenses. Prazer é meu, viu, Rafael Niero? Um abraço aí para o Badá, também para o Renato Semensati. Pois é, o Avaí joga amanhã à noite, 8h30 da noite, no Estádio da Ressacada. Importância desse jogo, porque a distância para o G4 é de 6 pontos por enquanto ainda, mas pode se tornar 8 se o Avaí não vencer e dependendo dos resultados da rodada. Teve, inclusive, entrevista coletiva do capitão Eduardo Brock hoje, falando a respeito, né, dessa situação de momento, dizendo que o grupo está unido. Então, o torcedor se enche novamente de esperança. A vitória é o único resultado plausível para, se quiser ainda, brigar, né, por classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Figueirense, sem treinador, vai de interino para o Clássico na estreia da Copa Santa Catarina, que foi o que restou para o Furacão, viu, Niero? Muita coisa para a gente falar da dupla da capital também. A gente vai tratar também do mercadão da bola, dos catarinenses. O Criciúma foi o que mais contratou nessa segunda e última janela do ano aqui, né, do futebol brasileiro, e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso também. Mas primeiro vamos falar de Criciúma e Chapecoense. Jogo domingo, 4 da tarde, estádio Heriberto Wilson, com uma expectativa enorme. Aí você está acompanhando na tela, 4 horas então, o torcedor muito provável que vai chegar bem cedo, né? Vai chegar bem cedo para acompanhar esse jogo. E nós vamos falar da semana do Criciúma, né? Que foi agitada. O Criciúma teve nos bastidores uma semana agitada, com rumores de propostas do Fortaleza pelo técnico Eduardo Batista. Inclusive, o Ítalo Rodrigues, o executivo de futebol, esteve em uma entrevista coletiva durante esta semana e falou sobre essa questão, essa negociação, se teve ou não teve. O Ítalo falou sobre isso. Que o Eduardo já teve várias e várias sondagens, né, de vários outros clubes que não saem na mídia. Quando sai na mídia, infelizmente, é um clube que não procurou, porque o próprio executivo do Fortaleza chegou a entrar em contato comigo, né, falando que gostava muito, elogiando muito o trabalho, elogiando muito a nossa campanha, mas, né, falando até assim, por respeito entre os clubes, para você não achar que eu estou tentando, né, tirar o treinador de vocês ou estou indo por trás. Eu queria esclarecer isso e ele foi muito ético da parte dele, né, do Sérgio Papelinho, um amigo que eu tenho, mas isso não tira o brilho e o reconhecimento do trabalho do Eduardo. Como eu te falei, outros clubes ligaram para mim, que vocês nem imaginam, e falando, a gente vai procurar teu treinador, a gente precisa, vou sondar, e eu, cara, é parte do jogo. Eu fico feliz por um lado, obviamente se ele decidisse sair eu ficaria triste, mas isso é algo que a gente, né, leva com naturalidade. O Eduardo é um cara que é muito profissional, que é muito concentrado no que ele faz, e quando esse tipo de coisa acontece, pode ter certeza que nem chega nele, ele tem um empresário dele justamente para isso. Renato, equipes da Série A de olho no treinador do Criciúma. Natural, porque a campanha do Tigre desde a chegada do Eduardo Batista, ela foi espetacular, né? Colocou o time no G4 da competição, mas tanto o Eduardo quanto o Jair Ventura, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, vão continuar nas suas equipes, mas especificamente falando aqui do Eduardo Batista, Renato. Bom, vamos lá. Primeiro, exceção ao Sport Clube do Recife, que já caiu, qualquer time de Série A que vier na Série B e quiser efetivamente um treinador, ela leva. Se o Fortaleza quisesse o Eduardo Batista, faria uma proposta de 2, 3, 4 vezes o que ele ganha, que é uma diferença brutal de salários, o que se paga na Série A e o que se paga na Série B do Campeonato Brasileiro, e levaria o Eduardo Batista. Não tenho dúvida nenhuma disso. Faz um contrato até o final de 2026 e aí fica uma proposta irrecusável. É assim com o Eduardo, é assim com o Gilmar Dalpozo. Quem é que não está na Série B do Brasileiro e quer ir para uma Série A? E o mesmo vale para jogador, certo? O Fortaleza, o Juventude veio aqui e levou o lateral esquerdo Marcelo Hermes. O Fortaleza, aí era uma questão de contrato, mas levou o Marcelo Benevenuto. O São Paulo veio, como um clube igual São Paulo, ele olha para a Série B, ele busca o jogador que ele quiser. Eu acho que o único time que tem condição de segurar um jogador é o Atlético Paranaense. Os demais, como é que tu vai competir com
com o desejo do jogador de melhorar de vida, de subir de prateleira, não tem como. Então, ainda bem que o Fortaleza não teve interesse. A questão do Jair, me parece, pelas informações que vieram de Fortaleza, foi que a repercussão com o torcedor não foi boa. Mas se o Fortaleza quisesse, ainda mais o Avaí, na situação que está com os salários atrasados, levaria. Então, que bom para o Criciúma que houve essa clareza também por parte do executivo da equipe do Fortaleza, fazendo contato com o Ítalo, dizendo que não tinha interesse no Eduardo. Mas é a história do risco, né, Rafa? Quando você faz um bom papel na Série B, você está sendo observado pelos times da Série A. Eu sempre digo, o torcedor, ele torce muito para o jogador do time dele ir bem, mas quando a janela está aberta, não ir muito bem não, senão vem um outro time e busca e acaba virando desfalque. É a regra do jogo. Ô, Cláudio, é isso mesmo? O perfil do Jair não agradou muito lá. O Jair continua aqui também, Santa Catarina. É verdade, o que o Renato colocou foi a mesma informação que a gente teve. A gente conversou com colegas, tanto de Salvador, porque veio a situação do Vitória também, né? E conversamos com colegas de Fortaleza. No Vitória, não tinha nada com o Jair Ventura, foi a informação que a gente teve lá. O Vitória queria ou o Tencate ou a manutenção do Rodrigo Chagas, que foi o que aconteceu, a manutenção do auxiliar. E no Fortaleza, sim, veio a informação de que o Jair Ventura estava dentro dessa possibilidade. Inclusive, o colega de Fortaleza disse o seguinte: Cláudio, o Fortaleza chegou a avançar com o Jair Ventura. Só que a repercussão foi tão negativa que recuaram e começaram a trabalhar o nome do Martim Palermo, né, o argentino, que acabou acertando no final da noite daquela quarta-feira, e acabou que o Jair Ventura é mantido aqui na ressacada. Exatamente, foi torcedor do Fortaleza não queria o Jair Ventura. Ô Badá, agora falando ainda sobre o Eduardo Batista, pessoas próximas trabalharam com ele, comentaram que o Eduardo ele não é de abandonar trabalho assim no meio do caminho, começou com Criciúma, foi bem, subiu. Isso aconteceu também quando ele estava no Novo Horizontino. A princípio teria recebido proposta para ir para a Série A, mas como tinha um projeto lá, decidiu ficar. Você acha isso uma virtude do treinador, continuar numa equipe que tem um projeto muito provável de acesso, Badá? Olha, cada situação ela é uma diferente da outra, né? O Renato falou muito bem aí, citando o exemplo do Mailton. O São Paulo veio aqui, fez a proposta para o Mailton, não tinha como segurar. Agora, no caso do treinador, talvez o Eduardo Batista ele tenha essa filosofia, né, de dar sequência ao trabalho, de permanecer no clube, não trocar um clube que está evoluindo, que está dando demonstração, o Criciúma, de que vai brigar muito forte, eu creio, por acesso, contra um clube que parece que perdeu o rumo. Fortaleza até 1 ano, 2 era referência. Era clube de G4, de Série A de Campeonato Brasileiro, disputando, decidindo Sul-Americana, indo bem em todos os campeonatos. E esse ano a temporada está muito ruim. Eu vi já alguns jogos do Fortaleza, inclusive o último, contra o Internacional, perdeu por 2-1, jogando muito pouco futebol. Tecnicamente, um time muito diferente daquilo que a gente viu o Fortaleza jogar. Agora traz um técnico que nunca trabalhou no Brasil, que é o Palermo. Né? Não sei se vai dar jeito de salvar ainda o Fortaleza de um possível rebaixamento. Mas eu acho que o Eduardo Batista fez certo. Fez certo. Está numa condição boa, está num clube estruturado. Isso aí também deve ter pesado bastante. Né? E um trabalho médio e longo prazo, que parece que é o que ele gosta. Então, eu acho que ele tomou uma decisão correta de não trocar o certo pelo duvidoso nesse momento e dar sequência a um trabalho que ele começou. E eu me lembro que no primeiro turno, o Criciúma veio aqui, estava mal realmente, perdeu para a Chapecoense por 2-1, aí demitiram o técnico Zé Ricardo e aí veio o Eduardo Batista que fez o time evoluir, fez o time melhorar e está na situação bem melhor na tabela de classificação. Eu acho que tudo isso pesou para que o Eduardo Batista eventualmente tomasse a decisão de permanecer, muito embora o Fortaleza é um grande clube, tem uma grande torcida, uma grande estrutura, mas o Eduardo Batista, né, talvez ele tenha pensado, o clube é bom, mas o momento não é. Então, por isso que talvez tenha preferido não dar continuidade a esta negociação aí. Eu acho que ele fez certo.
No primeiro turno, no jogo em Chapecó, o resultado culminou na demissão do Zé Ricardo. Foi para o Rio de Janeiro para curtir a folga e não voltou mais, né? Daí contrataram o Eduardo. Bom, mas vamos falar do jogo agora. Já falamos do Eduardo, dessa sondagem, né, do Fortaleza, mas tem clássico catarinense pela Série B entre Criciúma e Chapecoense. E o Eduardo Florão bateu um papo com o lateral da Chape, o Igor Inocêncio. Bora conferir! Estou ao lado de Gabriel Inocêncio, jogador da Chapecoense, lateral direito, que tem sido titular do time e que vem numa boa fase também, com assistência, com gol, e está se preparando para esse jogaço contra o Criciúma. Gabriel, obrigado por nos atender. Gostaria que você falasse como é que está essa preparação para esse jogo importante, jogo decisivo, como todos nessa Série B, mas um confronto direto dentro do G4. A gente está com uma expectativa muito boa. O Gilmar tem trabalhado bastante na equipe deles. A gente sabe que a equipe deles também vem numa sequência parecida com a nossa, de invencibilidade, mas a gente vai para lá para uma guerra com essa certeza de que vai ser duelos, vai ser enfrentamento, confronto bem direto mesmo, né? E até a formação é parecida com a nossa também, então a gente sabe da dificuldade, né? Mas com certeza o favoritismo é deles, é casa cheia, a gente sabe que a obrigação deles é de ganhar, então a gente vai com o pezinho no chão também, vai com humildade e vai duelar bastante, e aí a gente vai ver o resultado do final depois. Ô Gabriel, você assumiu essa vaga de titular no time recentemente com a saída do Mailton. O Mailton estava fazendo um grande campeonato, tanto que foi contratado pelo São Paulo, e você vai agora buscando esse seu espaço também, chegou com muita expectativa na Chapecoense, é um jogador já bastante rodado. Como que tá essa tarefa, essa missão de substituir o Mailton? Lembrando que no primeiro jogo pós saída do Mailton, você fez gol, deu assistência, enfim, né? A gente fica feliz, né, pelo crescimento dos nossos colegas aqui, né? E fiquei mais feliz ainda dele ter ido. Então, sobrou oportunidade para mim e vinha me preparando para viver esses momentos. Acredito que eu tenho muito mais ainda para oferecer, conforme vai ganhando ritmo, a sequência de jogos ali. Então, agora, esse jogo contra o Criciúma também, acredito que estou bem preparado. Agora é poder observar bem a equipe deles também, pegar o ponto fraco ali deles, ponto forte, poder anular e fazer uma boa partida também. Grande Gabriel Inocêncio, obrigado pelo papo. Valeu. Sucesso para você aí na sequência da temporada. Obrigado. Tamo junto. Valeu, voltamos aí. Muito bem, tá aí o Gabriel. Badá, tá bem servida de laterais aí a equipe da Chapecoense, teve essa mudança aí, chegou e tal, o Gabriel. Enfim, como é que tá a questão das laterais na Chape? Olha, Rafael, o Gabriel Inocêncio, ele, depois que saiu o Mailton, ele no primeiro jogo como titular foi contra o Atlético, lá em Belo Horizonte. Primeiro tempo lá não foi bom, segundo tempo o Chapecoense fez 4-0 e ele foi decisivo. Ele fez um gol e deu passe para um outro gol. Então, um gol e uma assistência. Foi bem ofensivamente. Ele tem uma característica diferente do Mailton. O Mailton é mais ala. Tá? Até por isso eu acho que o São Paulo levou o Mailton lá. O Mailton é quase um ponta-direita. Ele apoia muito, ele é decisivo, ele chama a responsabilidade. É bom na bola parada também, pelo menos estava indo bem na bola parada e no apoio aqui na Chapecoense. Não sei como é que ele vai lá no São Paulo, se vai receber oportunidades, mas enfim. E o Gabriel Inocêncio, que veio do Juventude, ele disputou a Série A o ano passado, ele tem uma característica diferente. Ele não é tão agudo. Muito embora nesse esquema do Gilmar Dalpozo, os dois laterais têm que apoiar bastante. No jogo contra o Vila Nova, ele teve dificuldades. Até saiu o Vitor Caetano lesionado, que amanhã, aliás, não joga e faz falta, porque é um baita zagueiro. Aí o Gilmar Dalpozo colocou o Everton, que é um outro lateral, para fazer a dobradinha pelo lado direito. E o Gabriel Inocêncio jogou mais avançado. Mas a retranca era tão grande do Vila Nova, e aí é uma questão do Vila Nova, né? Cada um joga do jeito que quiser, que o Gabriel Inocêncio não conseguiu encontrar espaço para jogar no apoio. Nas poucas vezes que foi para o ataque, não conseguiu finalizar a jogada. Então, não foi tão bem contra o Vila Nova. Mas ele é um jogador experiente, é um jogador bem rodado, né? E ele sabe que a responsabilidade é grande de substituir o Mailton, que vinha sendo um dos principais jogadores da Chapecoense. E na lateral esquerda tem o Walter Claro. Esse está bem. Apesar de ter cometido pênalti contra o Vila Nova, depois ele converteu um pênalti, mas é um bom lateral.
frequentemente está na seleção aí, que são escolhidas as seleções da rodada, ele frequentemente está aparecendo. Então, são dois bons laterais, mas não é chorar o leite derramado. Mas o Mailton faz muita falta. O Mailton faz muita falta nesse time da Chapecoense, porque era a válvula de escape pelo lado esquerdo, as arrancadas, drible, chuta de direita, de esquerda, né? Tanto é que foi para o São Paulo. Mas o Gabriel Inocêncio, no primeiro jogo foi bem, segundo jogo nem tanto. Já que a gente está falando de laterais aqui, vamos mostrar as escalações prováveis para o jogo do próximo final de semana. Eu começo com o Criciúma, a escalação do Tigre, provável. O Criciúma fez alguns treinos durante a semana, teve folga no sábado e domingo, mas no decorrer da semana, treinamentos e com uma parte dos treinos fechadas para a imprensa. Mas nós obtivemos a informação que o Eduardo Batista ele deve entrar com o Léo Naldi no lugar do Matheus Trindade e o Ian Souto vai para a zaga. Ele tentou, Renato Semensati, no último confronto, colocar o Marcinho fazendo aquela função ali do terceiro zagueiro e o Léo Maná mais à frente. Essa deve ser a provável escalação do Criciúma. Você acha que pode mudar, Renato, ou não? Não, me surpreende a manutenção do Léo Naldi no meio-campo, né, Rafa? Para mim é titular o Trindade, mas aí tem que ver o que pretende o Eduardo, né? O Eduardo pode, com um jogador de mais mobilidade, o Léo Naldi pisa mais na área, ele pode tentar por dentro surpreender o time da Chapecoense, né? Como o Inocêncio falou, e aliás perfeito na avaliação, os dois times jogam da mesma maneira, né? Na linha defensiva de 3 ali, dando total liberdade para os alas, o Marcinho e o Filipinho do Criciúma. E eu acho que o jogo vai se resolver muito por aí, nesse embate individual do Inocêncio com o Filipinho e do Walter Clark com o Marcinho. Quem se der melhor aí nessas disputas tem muita possibilidade de ganhar o jogo. Foi assim contra o Novo Horizontino, também joga com a linha de 3, e quando você joga com a linha de 3, os seus alas são os seus atacantes, né? O Gilmar joga assim também, embora tenha os seus desfalques, principalmente ali na linha da frente. Se bem que o Badá já tá chorando aí, que não joga o zagueiro, que faz muita falta, o lateral que foi pro São Paulo e tudo mais. Criciúma também tem a ausência do Marcelo Benevenuto, que é pro resto do campeonato. Agora vamos ver como é que joga o Ian Souto, né? O Ian Souto é um grande ponto de interrogação. Tu olha pra ele dentro de campo, parece um surfista, tatuado, cabeludão e tal. Fala, o que será que vai sair do Ian Souto hoje? Esse é o grande ponto de interrogação. Que é uma réplica, Badá? Sim, mas eu tenho que falar o que aconteceu, né? Não posso mentir. Aliás, não é é dois zagueiros titulares. 2, o Bruno Leonardo, que é o capitão do time, e o Vitor Caetano. Da linha de 3 zagueiros, 2 estão fora por lesão. Mas se o Renato quer que eu venha aqui omitir essa informação para os nossos telespectadores, não tem problema. De minha parte está tudo certo. Mas não tem o Bruno Leonardo, não tem o Vitor Caetano e não tem o Ítalo na frente. Só que tem ele. Ele vai estar no jogo. Ele era dúvida, mas ele viajou e ele vai para o jogo. Se preparem. Se prepare, Renato Semensati. Eu quero ver a vibração na hora que o Neto Pessoa colocar lá na rede. Aí não quero ver choro. Não quero ver gente chorando. Não quero ver gente chorando quando o Neto Pessoa amanhã colocar no barbante. Aí é só comemorar aqui em Chapecó, na nossa região. Ô, Claudio, quem é que chega com uma É o senso de humor dele, viu, Rafa? Pois é, Renato. Não, o que eu gosto bastante do meu querido amigo Badá é o senso de humor dele. O cara acreditar que um jogo desse tamanho é o Neto Pessoa que vai resolver, tem que ter realmente um senso de positividade muito grande. E o Badá tem, em que pese a choradeira que ele tá aí. Ó, do jeito que o Badá tá falando, nem vem jogar. Como dizia o Miguel Livramento, joga pela internet, não precisa vir jogar. Ô, Claudio, quem é que chega melhor para esse duelo aí? Será que o Neto Pessoa vai sair bem aí? Eu tô curioso para saber como será a recepção em Criciúma de Neto Pessoa, Cláudio. Rapaz, vai ser um jogo muito forte. Eu não vou nem entregar a resenha no grupo de WhatsApp do Clube da Bola, viu? Não vou entregar. O importante é a gente falar do jogo aqui. Rapaz, o jogo forte, viu, entre as duas equipes. Eu acho que o Criciúma chega um pouco melhor em termos dessa arrancada que o técnico Eduardo Batista fez. A Chapecoense tem o retorno do Giovanni Augusto, que não jogou no último jogo, né? Um diferencial
dentro desse meio de campo da equipe da Chape. Teve os desfalques aí que o Badá colocou, né? E deve ir na frente, já que o Ítalo tá fora, né? Deve ir com Perotti, Neto Pessoa. E, como disse o Renato Semensati, foi muito feliz, né? Vai ser um jogo muito também pelos lados, pelos corredores. As duas equipes utilizam muito os laterais. Vai ser um jogo forte. Acho que o Criciúma acerta em voltar com o Massinho pela lateral. Filipinho retorna, né? Também é um reforço para a equipe do Criciúma. Vai ser um grande jogo. Por isso, o meu palpite depois vai ter o palpitômetro. Daqui a pouquinho eu vou colocar qual o palpite do Renato Semensati, do Badá, do Cláudio. Daqui a pouquinho vocês vão conferir. Mas antes eu tenho o campinho aí para mostrar como vem a Chape também para esse duelo, né? A Chapecoense que vem aí de um empate e na tela a escalação da Chapecoense. Principal reforço, Badá, para esse duelo aí é o retorno do Giovanni Augusto, que é o líder em assistência nesta Série B do Campeonato Brasileiro, Badá? É o principal reforço, sim. Nós vamos começar ali pela zaga, o Bressan. O Bressan não é titular, mas vai jogar. Ele é experiente, né, cara? Daí Doma, Bressan, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar. 2 volantes, o Bruno Matias. Eu acho que aí tem uma diferença. Eu acho que os volantes do Criciúma são mais marcadores, assim, o Bruno Matias e o Carvalheira são volantes que saem bastante. O Chapecoense não joga com aquele camisa 5 à frente da área. Dois volantes que sabem sair jogando. E aí tem o Giovanni Augusto, que fez muita falta contra o Vila Nova, lá na esquerda o Marcinho, e no comando do ataque é o Neto Pessoa, porque tem o Perotti ali, porque o Neto Pessoa era dúvida, sofreu uma lesão durante o treino nesta semana, mas ele viajou. E ao que tudo indica, ele vai jogar, né? Em princípio vai jogar. Então, é esse aí o time, mas o Giovanni Augusto fez muita falta aqui contra o Vila Nova. O Giovanni Augusto é o cara que coloca a bola embaixo do pé, que cadencia o jogo, que organiza o time, que dá um passe com precisão, ele encontra espaço, né, entre as linhas ali para pifar os atacantes, e foi isso que fez falta aqui para a Chapecoense. A Chapecoense teve 68% de posse de bola, teve 10 escanteios a seu favor, só que chegava lá na frente, batia e voltava, porque o Vila Nova fechou bem. Você tem o Giovanni Augusto, muda na bola parada, muda na assistência, muda no passe, até num cruzamento. Então ele fez muita falta, mas ele vai estar em campo. E também aí, cuidado que eu tô com um sentimento de lei do ex amanhã no Heriberto Rios. E o Giovanni pode fazer esta lei do ex também prevalecer no nosso querido Heriberto Rios. Ô, Renato, será que o Eduardo Batista está preocupado com essa volta aí do Giovanni Augusto, do Neto Pessoa? Para saber o que ele está pensando, não dá, né? Mas será que ele está preocupado, Renato, com essas duas peças aí da Chapecoense? Com o Giovanni Augusto, sem dúvida. O Giovanni Augusto fez um gol contra o Atlético, que é gol de craque, gol que você não vê no futebol há muito tempo. Aquela cobrança de falta de Giovanni Augusto, aquilo ali é de craque, aquilo ali, cabeça de bagre não faz aquilo, entendeu? Não é sorte, não é nada. O Giovanni é um jogador acima da média. Tivesse uma cabeça melhor, teria passado mais tempo por onde ele foi, Corinthians, Atlético Mineiro, nos grandes times do futebol brasileiro. Mas enfim, é um jogadoraço, tá jogando um grande futebol. Preocupação ele tem que ter com o Giovanni, o Walter Clar passa um grande momento. Aliás, eu não sei a opinião do Badá, mas o pênalti que o árbitro deu pro Vila Nova no lance de toque de mão do Walter Clar, só se dá esse tipo de pênalti no Brasil, porque o cara não pode subir de cabeça e tirar os braços para subir de cabeça. Mas essa é uma outra história. Preocupação evidente que ele tem que ter, mas tem que atacar. O Badá tocou num ponto que os dois times têm algo muito parecido. Você até me perguntou se ele joga com o Leonaldi ou Trindade, e deve jogar com o Leonaldi. O Criciúma também, Badá. É Gui Lobo, que era do Santa Catarina, e se jogar o Leonaldi é sem volantes. São meias que roubam a bola e tudo mais. E o Jonathan Robert, que a exemplo do Giovanni Augusto, é aquele jogador que segura a bola, que dá um ritmo pro time. Mas eu te pergunto o seguinte, Badá, uma curiosidade. A gente brinca e tudo mais essa questão, mas falando sério, o que você enxerga na Chapecoense desta Série B que no papel é muito parecida com a do ano passado, e o ano passado teve muita dificuldade para permanecer, e esse ano faz uma campanha, pelo que tudo indica, uma campanha de acesso. Não mudou tanto assim, né, Badá? Não.
é basicamente o mesmo time, com poucas alterações, e aí não é questão de choro. Mas saíram algumas peças, como por exemplo Mário Sérgio, né? Era um centroavante muito importante, foi no estadual e no início da Série B, né? E a Chapecoense ainda não tem essa figura do Mário Sérgio, que o Gilmar Dalpozo gosta muito nesse 3-5-2, aí de ter uma figura de um centroavante, como é o Nicolas. O Neto Pessoa sai bastante da área, sai demais até pro meu gosto. Né? Então, mas eu acho que é o seguinte, o segredo, e o pessoal tem vindo aqui, já veio o Gilmar Dalpozo, já veio jogadores, já vieram aí, quando tem folga, eles vêm aqui conosco no Balanço Geral, e essa é sempre a pergunta, o que é que mudou? Mas eu acho que eu vou além, cara. Eu acho que começa fora de campo, viu? Digamos assim, a partir do trabalho da diretoria, o ambiente do futebol da Chapecoense se tornou mais saudável. Até então, até o ano passado era um ambiente muito tenso por conta das dívidas, recuperação judicial, isso aí gerou um desgaste muito grande. E esse ano não, esse ano está tudo mais calmo, está tudo mais tranquilo, liberdade total para o departamento de futebol da Chapecoense, que tem pessoas muito experientes como o João Carlos Maringá e o Rafael Lima, que eles são muito ativos no campo, eles vivem dentro do futebol, dentro do vestiário, no dia a dia do clube. Tá? E a confiança do Gilmar Dalpozo no elenco, porque o Gilmar Dalpozo escolheu esses jogadores para ficar. Eu, quando vi os jogadores que ficaram do ano passado, fiquei apavorado. Digo, meu Deus do céu, vamos sofrer de novo. Mas não, o time com a confiança, com o entrosamento, com o trabalho, é o estilo do Gilmar Dalpozo. Estilo do Gilmar Dalpozo. Quando o time embala e conquista aquela confiança, aquela moral, o time cresce. E o conjunto, a força da Chapecoense, tem o Giovanni Augusto, que está jogando muita bola, tem o Walter Claro, o Bruno Matias é um jogador que não aparece muito, mas joga muita bola. Mas é a força do conjunto, é aquele conjunto que o Gilmar Dalpozo ele costuma fazer, e quando dá certo, os jogadores crescem individualmente. Então, é a força do conjunto e do trabalho como um todo, da diretoria, departamento de futebol, do staff, da comissão técnica e dos jogadores, né, que faz com que o ambiente seja bom, e isso aí se reflete dentro de campo. É um grupo muito comprometido, viu? É um grupo muito comprometido, isso a gente tem enaltecido aqui. A gente só ouve coisas boas. Gilmar Dalpozo conseguiu formar uma família dentro do elenco da Chapecoense, e isso aí tem dado resultado positivo, porque às vezes a Chapecoense pode até não ganhar, mas nunca falta muita disposição, e vai ser assim amanhã, muita disposição, muita entrega, um time que corre bastante, é um time que pega junto. Então, a força do conjunto do grupo é que faz com que a Chapecoense faça essa campanha aí, vamos combinar, campanha surpreendente, né? Não vem me dizer que esperavam que a Chapecoense, estou falando isso aqui em Chapecó, porque eu esperava que fosse assim. Quem esperava era dentro do clube. Fora do clube não tinha ninguém que esperava que a Chapecoense ia fazer uma campanha tão boa. E que continue assim. Muito bem, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma comparação entre os 3 principais atletas das duas equipes. Nós estamos falando do clássico aqui, né? Tem jogaço, 25ª rodada promete, aí já começou inclusive essa rodada, mas nós vamos mostrar agora a comparação. Aí ó, nome por nome, os 3 principais jogadores. Cláudio, vou começar contigo aqui, Alisson e Léo Vieira. Eu fico com o Alisson, conheço bem, ele começou na base aqui do Figueirense, e fazendo a análise dos jogos do Criciúma e da Chapecoense, o Alisson me passa mais segurança que o Léo Vieira. O Renato e Badá, aí nós conversamos durante a semana também sobre os principais atletas, né? Falando mais do Criciúma, aqui é a nossa primeira comparação, Renato, Alisson e Léo. Eu gosto muito desse goleiro da Chapecoense, jogos que eu vi, ele foi muito firme, a Chapecoense tinha dificuldade no gol, né? Mas entre os dois aí no duelo, eu fico com o Léo Vieira. Badá, quero tua opinião também sobre esses dois jogadores aqui dos nossos times catarinenses, Badá, Alisson e Léo. É uma disputa boa e uma disputa equilibrada. O Léo Vieira tomou um gol contra o Vila Nova que ele não costuma tomar. Um chute que não foi tão forte em cima dele, ele tocou na bola e ela entrou. Mas se você analisar o campeonato, eu vou ficar com o Léo Vieira. O Alisson cresceu muito com o desempenho do time. Acertou o sistema defensivo, começou a ter mais segurança e ele cresceu. Mas o Léo Vieira, ele está fazendo um campeonato muito bom, eu vou ficar com o Léo Vieira.
É o nosso cara a cara. Vamos para a próxima agora? Dois próximos jogadores. Aí, o capita, o Rodrigo e o João Paulo agora na disputa, Cláudio. São dois bons jogadores, né? O João Paulo também e o Rodrigo. Eu vou de Rodrigo, viu? Jogador com muita qualidade, tá no Criciúma, se não me falha a memória, desde 2021, né? Fico com o Rodrigo, a experiência do Rodrigo. Renato. A disputa é boa, né? O João Paulo também está fazendo um bom campeonato, mas o Rodrigo cresceu demais de rendimento, é o grande líder desse time do Criciúma, é o capitão e vem numa sequência espetacular. O Cláudio tem razão, desde 2021 no Criciúma, é o capita, como chama o nosso Janter Decotes, para mim, Rodrigo. Badá. Eu fico com o Rodrigo também. O João Paulo cresceu muito nos últimos jogos. Ele melhorou bastante ali ao lado o trio de zagueiros da Chapecoense, o Vitor Caetano na direita, Bruno Leonardo no meio e o João Paulo na esquerda. O João Paulo melhorou bastante, mas não adianta, esse cara aí pelo conjunto da obra, o Rodrigão aí, capitão, faz gols, cara que impõe moral, põe respeito na zaga. Eu fico com o Rodrigo. E vai lá para os seus 30 e poucos anos já o Rodrigo, né? Vamos para mais uma disputa no cara a cara aqui. Jogadores da Chapecoense e do Criciúma, começando agora com eles aqui, Marcinho e Walter Claro. O Marcinho é lateral direito, o Walter Claro é esquerdo, né? Mas dentro dessa disputa, e olha que o Marcinho é um grande jogador fazendo uma grande campanha com o Criciúma. E aqui não é fazer média não, é que realmente o Walter Claro nessa disputa está se mostrando muito importante, não é à toa que o Fortaleza até se interessou pelo Walter Claro. Eu vou do colombiano Walter Claro. Ô Renato, agora aí Marcinho e Walter, inclusive surgiu as informações de sondagens pelo Marcinho também no Criciúma. O Marcinho foi um jogador que chegou à seleção brasileira, né? Teve um problema de ordem pessoal, um acidente que ele se envolveu e acabou atrapalhando a sua carreira. Mas é a melhor contratação do Criciúma da temporada. Na média da Série B é o melhor jogador. Sei que o Walter está fazendo um belíssimo campeonato, mas o Marcinho para mim é o melhor jogador do Criciúma. Eu vou ficar com o Marcinho. Badá, nessa disputa, você fica com quem? Fico com o Walter Claro. Ele está fazendo um campeonato excepcional. Eu não sei quem que foi descobrir o Walter Claro lá no Paraguai, mas que paraguaio bom de bola, cara. Os números dele são excelentes, tanto na defesa quanto no ataque. Então eu fico com o Walter Claro. Muito bem. Então tá aí o nosso cara a cara com os três principais atletas de Criciúma e Chapecoense. Agora nós vamos para mais uma disputa, agora a disputa dos 10 aí. Jonathan Robert e Giovanni Augusto, o líder de assistência, Cláudio. Pois é, o líder de assistência da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo decisivo. Jonathan Robert tem sido importante no Criciúma também, mas essa disputa para mim está desigual, eu vou de Giovanni Augusto. Nessa disputa dos 10, Renato Semensati tem o garçom da Série B contra o Jonathan Robert. O Jonathan subiu muito de rendimento, tanto é que o Jean Carlos, que foi contratado, estava na Série A, no Juventude, está no banco. Mas aí, para mim, não tem disputa. Eu vou ficar com o autor do primeiro gol da história da Arena Corinthians. Você sabe quem é, Rafa? Sei. Ele pediu uma estátua lá na Arena Corinthians, Renato. Justo? Ô Badá, nessa disputa, você vai ficar com quem? O garçom da Série B ou o Jonathan Robert? Não, é o garçom, é o maestro. Ele esteve aqui conosco semana passada, ele estava suspenso do jogo contra o Vila Nova e ele falou do momento que ele está vivendo e da alegria dele. Ele está jogando com alegria. Gostou muito da cidade, gostou muito do clube, então tá jogando futebol com alegria. E o cara tá deitando e rolando, viu? Então essa aí, com todo respeito ao Jonathan Robert, mas aí é Giovanni Augusto, para mim, tá entre os 3 melhores meias da Série B. Talvez junto com o Josué do Curitiba, o Matheus Friis do Novo Horizontino, mas o Giovanni Augusto tá jogando muita bola. Muito bem, tá aí mais uma comparação, né? Então, 2 grandes atletas nesse último cara a cara, mas mostramos aqui os principais jogadores de Criciúma e de Chapecoense. Vamos pro momento esperado agora, o palpitômetro aqui do nosso Clube da Bola. Vamos saber o que o pessoal tá apostando para esse final de semana, começando com Criciúma e Chapecoense. A Drica colocou vitória aqui para a equipe da Chape. Eu coloquei 1-0 Criciúma, um placar mais magrinho.
O Cláudio tá no empate 2-2, o Kaká 1-1. Badá apostando na vitória da Chape 1-0. E o Renato Semensati foi 2-1 aí. Ei, Cláudio, foi esse aí o palpite mesmo? Lá Foi, do tá grupo? aí, tá na tela, foi esses os palpites. Então tá aí, você tá apostando no empate, Cláudio? Eu tô apostando no empate, brincadeiras à parte aí, pelo duelo, né, das equipes, que a gente viu, desenho tático muito parecido, usam muitos lados do campo, né, e também esse corredor central que vai ser muito disputado. Eu gosto muito desses volantes da Chapecoense, principalmente ali o Bruno Matias. Gosto bastante do futebol que o Gui Lobo tem feito na equipe do Criciúma. Então são sistemas muito semelhantes e com atacantes, né, que resolvem lá na frente. É o Neto Pessoa ou o Perotti se entrar durante a partida por parte da Chape. No Criciúma o Nicolas, por isso esse 2-2. Renato, 2-1, você apostou aí que o Tigre vence jogando em casa? Eu entendo que a Chapecoense, como melhor ataque que tem, deve fazer gol, deve marcar, como tem feito na imensa maioria dos seus jogos. E o Criciúma jogando em casa com as voltas, a volta do Filipinho principalmente. O Criciúma é muito forte também, né? Tem o Nicolas, como frisou ali o Badá, o Eduardo gosta desse estilo de jogo, né? Diego Gonçalves também é um jogador que faz uma parte tática interessantíssima. Então vai ser o Criciúma jogando para cima, não vai ter outro jeito. O Criciúma devemos ter, né? Pelo menos a expectativa, 14 mil pessoas aproximadamente no estádio Heriberto Wilson, o maior público da temporada. Então, cenário é esse. Eu acredito no Criciúma jogando em cima, como o Criciúma faz jogando no Heriberto Wilson. Então, por isso, eu acredito que os dois times façam gols. Ô Badá, e esse placar 1-0, tem um amigo de Criciúma que costuma falar o seguinte: se a Chapecoense, quando vem jogar no Heriberto Wilson, ela apronta. Seu palpite é 1-0 Chape, Badá? Eu vou de 1-0, cara. Aquele gol, sabe aquela bolinha, aquela do Gilmar Dalpozo? Marca um pouquinho mais atrás, marca no campo de defesa, bloco baixo aqui no campo de defesa. Daí Bruno Matias vai tocar pro Giovanni Augusto, o Giovanni Augusto vai lançar pro Marcinho nas costas do próprio Marcinho, né? Marcinho pela esquerda, nas costas do Marcinho, lateral direito, vai dar aquele cruzamentinho e daí o Neto Pessoa empurra para dentro. E aí se fecha lá atrás, coloca um ônibus ali na frente da área e ganha de 1-0 e estamos conversados e todo mundo vai para casa feliz. Eu acho que vai dar 1-0 pro Verdão. Vamos saber o que o pessoal de casa está achando do jogo, do clássico. Daqui a pouquinho nós vamos falar também do Figueirense, do Avaí, vamos falar de Copa Santa Catarina, porque as equipes catarinenses estão se preparando para essa importante competição. Por quê? Porque ela garante uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, a Copa Milionária do Brasil. Vamos para os recados aqui, começando com os recados na tela, o pessoal que mandou mensagem para a gente no 991-914706. Vamos lá, o primeiro recado aqui. Boa tarde, pessoal. Amanhã estarei no Majestoso junto com o Filhão para ver mais uma vitória sobre a Chape. O Renilton tá mandando aqui o recado para a gente com a foto aí, o Filhão. O Rafael, meu xará de Joinville, Tigre e Chape, os dois maiores de Santa Catarina, campeões da Copa do Brasil e Sul-Americana. Obrigado, Rafael, pelo recado. Tem mais aqui, torcida do Figueiro, a torcida Elas. Honrosamente foi representante na campanha Não é Não, contra a violência contra a mulher em áreas esportivas. Matéria espetacular da NDTV. Obrigado, viu, Rosângela, da torcida aí, Elas do Figueira. Tá aí, portanto, o recado. Manda sua mensagem pra gente também. Participe do nosso programa e claro que você vai ter o seu recado aqui na tela, participando do nosso programa, tá bom? Olha aí, em nova semana conturbada, os atletas do Avaí quebraram o silêncio na manhã desse sábado através da coletiva do zagueiro Eduardo Brock. O capitão falou sobre o momento do Leão e o posicionamento do elenco diante da situação. Primeiramente, salientar que é o Eduardo Brock que está aqui falando, mas na verdade são 30 atletas, né? Eu sou apenas um representante, acho que não só dos atletas, mas agora também de comissão técnica, de funcionários que trabalham também. Eu acho que a gente passou e está passando por um período de dificuldade extra-campo, que isso todo mundo já sabe, acho que já foi exposto para todo mundo. É muito complicado se lidar isso dentro do vestiário, onde tu tem muitas pessoas que são de condições variáveis, né? Nenhum é igual ao outro, então a gente fez todas as coisas em conjunto, principalmente, deixo muito bem claro,
pensando no Avaí, porque não tomamos nenhuma decisão ali dentro sabendo que poderia prejudicar o Avaí, muito pelo contrário, sempre foi pensado para se afastar de algum jogo, alguma coisa que pudesse fazer para que chamasse atenção sim, mas que não nos prejudicasse. Para quem eu estou falando aqui hoje? É para o torcedor havaiano, são para as pessoas que amam o Avaí e expressando o nosso lado diante de um resultado ruim, porque começa a sair notícia que jogadores não vão se representar, mentira, isso nunca aconteceu de a gente dizer que não ia se representar, que faria WO, nunca aconteceu, nunca foi levantado esse assunto dentro do vestiário. Eu acho que isso foi uma coisa criada externamente por pessoas que, obviamente, que querem ver o ambiente muito mais conturbado. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente poder ter voz, a gente poder voltar a conversar com vocês, porque são os principais que levam essa notícia, né, para o torcedor havaiano, que é quem sofre, é quem vem no estádio. E nós estamos num momento que hoje tu olha na internet dizendo que a gente tem que lutar pelo rebaixamento, porque a gente está longe do G4. Cara, só que nós temos um jogo dificílimo amanhã, com certeza. Mas e se a gente consegue uma vitória, assim como conseguiu o Cuiabá, com o apoio da nossa torcida? Na segunda-feira estarão falando que a gente está a 3 pontos do G4 e com chance de acesso. Aí o posicionamento de o capitão, Cláudio, falando dessa situação. Agora o torcedor havaiano não tem um dia de paz, Cláudio. Que momento está vivendo a Chapecoense? Uma vitória para acalmar seria o melhor, Cláudio, para esse momento? No caso do Avaí, né? O técnico, aliás, o capitão Eduardo Brock, ele também falou nessa coletiva daquilo que até o Renato salientou algum clube da bola atrás, que o desconforto do grupo de jogadores em relação à data que tinha sido prometida de 31 de julho. Né? Você se promete, você tem que cumprir. E isso dentro do vestiário caiu muito mal. Ele ressaltou também nessa coletiva. É importante que eles quebraram o silêncio, né, como um dos protestos, além de não concentrar, enfim, e resolveram voltar a falar hoje. Importante em relação até o jogo que tem amanhã. Né? E ele deixou bem claro que essa questão dos salários atrasados não entrou dentro de campo ainda, que a queda de rendimento foi natural, de um campeonato difícil, em que ele até ressaltou que o Avaí tem ido muito bem contra as equipes lá de cima, venceu o Chapecoense, venceu o Criciúma, né? Perdeu para o Goiás com 1 a menos, né? Ele ressaltou isso lá em Goiânia e contra o Coritiba fora de casa da mesma forma, né? O Avaí precisa reencontrar a vitória amanhã e ele deixou isso bem claro, e dizendo que o grupo está, vamos dizer, com a proposta de acesso, que não foi por causa dessas situações que estão sendo conversadas com a diretoria. Agora, o recado, quando ele falou dessa questão da data, foi bem forte, né? Ele está acreditando naquilo que os diretores estão colocando, nessa possibilidade de pagamento mais à frente, para que tudo esteja dentro dos trilhos, fora e dentro de campo. Esse jogo contra o América, vocês estão vendo os melhores momentos, né? O Avaí teve 2 momentos completamente distintos. Primeiro tempo equilibrado, o Avaí veio num clássico 4-4-2, né? Com 4 jogadores no meio de campo. Teve a lesão logo no início, né? Do Del Piage, do jogador argentino que foi recentemente contratado na última janela. O Jamerson entrou, o garoto até entrou bem, só que a equipe do América foi mais eficiente. Teve essa falha de marcação, uma jogada por dentro, o Eduardo Brock não fez o bloqueio e saiu o gol da equipe do América. Agora, no segundo tempo, Jair Ventura tirou esse homem do meio de campo, e aí a superioridade numérica nesse setor do América fez com que começasse avassalador. Fez o gol, teve outras oportunidades a equipe do América, esse belo gol, né? Diga-se de passagem aí do jogador Cauã. E a equipe do América administrou dali, né? O segundo tempo foi muito ruim do Avaí, né? Que não teve tanto repertório ofensivo, não conseguiu bloquear essas linhas de marcação da equipe do América e foi um resultado dolorido, porque o Avaí joga amanhã com a faca no pescoço. Se tiver uma vitória, por exemplo, da Chapecoense contra o Criciúma, essa distância de hoje, que é 6 pontos para o G4, ela vai aumentar possivelmente, pode até, de 6 pontos, né? Pode aumentar para 8. E lá de trás, eu não penso no Avaí na questão do rebaixamento, mas que já foi uma distância de 15 pontos, 12, diminuiu para 9, agora é de 7. Então o Leão tem que voltar nos trilhos aí pela briga pelo acesso no jogo de amanhã. E quando as coisas começam a dar errado, daí o Cauã acerta um chutaço desse aí, que golaço também, hein? Que foi contra o Avaí. Nós temos a estatística, os números de América e Avaí, essa partida da última rodada desta Série B.
do Brasileiro. A gente vai analisar os números então. Foi um 2-0 pro América, 48 contra 52 de posse de bola. O Avaí teve mais posse, mais finalizações, porém as chances claras, as grandes chances, teve menos. 3 para o América contra 1 do Avaí. 2 dessas 3 chances do América foram convertidas em gols. Os passes, você também analisa, são maiores do que o Avaí, teve superioridade também, 455 contra 422, e faltas, o Avaí foi mais faltoso no jogo, fez 12 contra 9 do América, Renato. Um resultado que aflora ainda mais esse momento de crise do Avaí, essa situação preocupante aí dos salários atrasados, Renato. Eu vi o jogo, o Avaí jogou mal, uma finalização ali, a defesa do Gustavo no meio do gol, no mais o Avaí não fez absolutamente nada. O Avaí perdeu para o vice-lanterna o América e perdeu em casa para o Amazonas o Lanterna. E isso tirou ele momentaneamente da briga, mas como falou o Cláudio, o Avaí pode voltar. O que a gente tem que ver no Avaí é o seguinte: a diretoria tem que pagar os salários. Tem que pagar. Mas o jogador ganha bem. Tem que pagar o salário, gente. Vamos separar as coisas. Segundo ponto: irresponsável tem em tudo quanto é lugar. Para se construir um WO, vai muita coisa. Quem acompanhou o Figueirense sabe do que eu estou falando. Então, irresponsável tem em tudo quanto é lugar. Tem na engenharia, tem em tudo quanto é lugar, no jornalismo também tem. Então, se planta esse tipo de informação para criar o caos. Agora, quem também é responsável por isso? Os jogadores, a partir do momento que eles fizeram uma greve de silêncio. Porque quando eles fazem greve de silêncio, eles não estão punindo a imprensa, mais ninguém, eles estão punindo o torcedor, que deu apoio a esses jogadores, que concordaram com aquela carta divulgada pelo Brock, que tem se mostrado um grande líder. Então, quando os jogadores se calaram, aí dá espaço para irresponsabilidade, para especulação e tudo mais. Então, se os jogadores tiverem esta postura, capitaneadas pelo Brock, de chegar e dizer, o cenário é assim, assim e assim. Nada disso, deste burburinho, teria acontecido. Um mês de salário atrasado, você contorna. Até chegar no segundo, você administra. Daí para frente, meu amigo, fica uma loucura. Só um milagre para colocar o Avaí nos trilhos novamente. Você também acha que é só um milagre, Badá? O Executivo se pronunciou essa semana também. Agora há pouco nós colocamos ali o pronunciamento do capitão da equipe. Você acha importante esse pronunciamento? É bom esclarecer, foi falado inclusive pelo Executivo, da questão de transparência, de vir e falar pela primeira vez com o torcedor, Badá. Cara, eu acho que tudo que está acontecendo com o Avaí dentro de campo é o reflexo do que acontece fora. Eu entendo que uma coisa é ligada à outra. Se o clube está bem fora de campo, se o clube está organizado, porque, cara, para tu ir bem num campeonato difícil como é uma Série B, você tem que estar pagando direitinho, pagando em dia, dando premiação. E conforme vai avançando o campeonato, conforme vai ganhando, conforme vai estando no G4, conforme vai sonhando com acesso, você tem que, às vezes, aumentar um pouco mais a premiação. Entendeu? É uma série de situações. Aí você não está pagando. Não pagaram premiação do campeonato catarinense ainda, por aquilo que eu fiquei sabendo. Aí não paga salário. Então, cara, esse ambiente conturbado de insegurança se reflete dentro de campo. Ninguém desaprende a jogar. O Avaí estava jogando bem, o Avaí estava no G4, o Avaí estava dando demonstração de que ia brigar firme por acesso, quem sabe, e daqui a pouco desandou a maionese, perder para o Amazonas, eu vi esse jogo contra o América aí, sabe, não adianta, com todo respeito, não estou duvidando da palavra do Eduardo Brock, que me parece ser um cara muito correto, e lá no elenco tem outros também, mas não adianta vir aqui dizer, não, estamos comprometidos, vamos lutar dentro de campo, não é isso que a gente está vendo, não é isso que a gente viu nesse jogo aí. Perdeu ao natural pro América por 2-0, tudo bem que o Guri acertou um baita chute aí, mas perdeu ao natural, não perdeu lutando, se arrebentando, jogando, não, perdeu ao natural. Então tem aquela frase célebre, né, do nosso Vampeta, não sei se é para esse caso aí, mas o Vampeta falou, e no Flamengo, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Então, não sei se cabe para o Avaí essa mesma situação, mas o fato é que o time caiu muito de produção, muito de rendimento, depois que começaram a surgir essas notícias aí dos atrasos de pagamento. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Ô, Cláudio, cabe bem essa frase do Vampeta aí nessa situação? E lembrando que tem Avaí e Goiás na ressacada domingo, mas cabe essa frase aí do Vampeta ou não?
É bem forte, né? O Avaí fez 2 jogos, principalmente no segundo tempo contra o América, muito ruim, contra o Amazonas aqui também muito ruim, né? Foi suplantado com 2 equipes que estão brigando lá embaixo. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Goiás em Goiânia, né? Às vezes acidentes acontecem, mas não foi o caso desses 2 jogos aqui, né? O Avaí foi muito abaixo. É claro que essa situação, né? O clube precisa resolver o quanto antes. É inevitável, como disse o Badá, você fazer uma análise. O Avaí despencou. O Avaí da 5ª colocação, 6ª no final do turno, está na 12ª, né, colocação. Então, não é à toa. São vários fatores, né? A equipe do Avaí também teve jogadores lesionados, não fez a melhor opção e não elevou o nível do time nas janelas de contratações pela dificuldade financeira, coisa que o Criciúma fez, coisa que a Chapecoense fez. Então, muitas vezes o técnico Jair Ventura olha para o banco e ele não consegue ter uma manutenção de equipe, né? Ele agora está festejando o retorno do JP para o jogo de amanhã contra um Goiás muito ofensivo do técnico Wagner Mancini, que joga no 4-3-3. Então são vários fatores, mas não dá para separar uma coisa da outra, como diz o Badá. Eu acho que acaba refletindo, tem um percentual sim. Muito bem, tá aí o Cláudio falando sobre a situação e o Avaí entra em campo amanhã na ressacada, 8h30 da noite, como eu citei, jogo importante pro Avaí, seria importantíssimo uma vitória, né, para a equipe catarinense, vai enfrentar o Goiás, que é o vice-líder da competição, Curitiba já jogou, venceu e passou o Goiás, portanto o Avaí enfrenta aí, portanto, o Goiás vice-líder desta Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, nós vamos para o intervalo agora. Na volta tem mais do Figueirense, tem Série C. O Kaká vai trazer informações também do Barra para a gente, que tem um jogo importante daqui a pouquinho. Ó, nós estamos com 2h26 agora. Daqui a pouco, 4 horas, tem o Barra em campo contra o Cianorte. A gente traz mais informações em seguida. Não saia daí.